Boa tarde, meus amigos, e a paz do Senhor para os meus queridos irmãos e para minhas irmãs, a paz para todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por nós estarmos de pé, agradecer a Ele por tudo que Ele tem proporcionado para nós e pela nossa existência. Em segundo lugar, eu quero saber como você está na presença de Deus, se você está alegre, está feliz, como você se encontra na presença de Deus. Porque a tua felicidade é a minha felicidade. Se você estiver bem, eu também estou bem. Para mim, é como que você, estando feliz, não poderia eu estar feliz se você não está feliz. A Bíblia diz: alegrais com os que se alegram, chorais com os que choram. Eu queria te convidar para nós hoje lermos um pouco da palavra de Deus e aprender com o Senhor, porque só Ele é quem pode nos ensinar e mostrar como devemos seguir e permanecer na sua palavra. Sabemos o tão difícil é hoje, nos dias de hoje, a gente ouvir uma palavra que seja verdadeira, que seja real, como está escrito na palavra do Senhor. Sabemos que cada dia que passa está mais difícil de se ouvir alguém pregando a palavra do Senhor e mostrando para todos que só existe um caminho que nos conduz até a Deus e o outro caminho que nos leva à perdição. Então, cada dia que vai se passando vai ficando mais difícil, porque o ser humano, nós seres humanos, cada dia mais vamos fugindo da realidade de Deus. E aqui nós encontramos o que escreve Daniel na palavra do Senhor a respeito dos tempos de hoje, que ele fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, nós estamos vendo na realidade do dia a dia como nós estamos ficando afastados de Deus. Mas sabemos que sem Ele, sem a presença dEle, cada dia vai se tornando mais difícil para a nossa sobrevivência. Então, com Ele,
nós podemos todas as coisas. Com Cristo nós podemos tudo, mas sem Ele nós não podemos nada. Porque Ele mesmo diz na sua palavra, sem mim nada podereis fazer. O apóstolo Paulo escreveu e ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, em Cristo, com Cristo, nós somos mais do que vencedores. E cada dia vai ficando mais difícil até de lembrar do nosso Criador. Quanto mais obedecer a sua palavra, como Ele determina que nós vivemos na terra, obedecendo a sua palavra. Muitas coisas que está escrito já foram esquecidas por nós, seres humanos, quando é a palavra de amar o próximo, porque o amor engloba muitas coisas. É caridade, é cuidado, é várias coisas. Porque quem ama zela, quem ama cuida, quem ama não maltrata, quem ama não levanta falso a seu irmão, quem ama não vive com mentira com seu irmão, com seu semelhante, para se dar bem. E nós vemos as coisas cada dia mais ficando difícil. Nós vivemos numa época em que o certo é errado e em que o errado é certo. Verdadeiramente essa é a época que nós estamos vivendo. É a época do certo ser errado e do errado ganhar o lugar do certo. Mas todas essas coisas estão escritas na palavra de Deus. Se nós procurarmos, o que nós procurarmos, nós vamos ver. O amor esfriando, a fé indo embora, o povo perdendo a fé que tem no Criador, colocando a fé no próprio homem, por motivo do avanço da ciência, mas Daniel escreve que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Nós vamos ver um pouco hoje no capítulo 15 no capítulo 24, versículo 15 em diante, de Mateus. Nós vamos ver que as coisas tudo anda para que o homem venha desacreditar do poder de Deus. A ciência, os homens vão estudando, a ciência se multiplica e o povo vão colocando fé ou pondo em prática algo que é só deles. Eles confiando no que eles fazem e não no que Deus faz. Mas aquele que perseverar até o fim, seguindo a palavra do Senhor, pondo em prática o que Deus nos ensina, esse entrará pela porta no curral das ovelhas e encontrará aprisco, descanso eterno para a sua alma. Nem todos que proclamam o nome do Senhor entrarão no reino do céu, como está escrito na palavra do Senhor. Nem todos o que diz Senhor, Senhor, nem todos que prega, nem todos que vive dizendo que vive, entrará no reino do céu. Porque muitos estão englobados
naquela parte em que Jesus fala que muitos faz seus molhos, fechos pesados, fardos pesados, e coloca sobre os ombros dos outros, enquanto eles não movem um dedo para ajudar. Que Deus venha ter misericórdia de nós, que Deus venha nos dar sabedoria, que Deus venha realizar o desejo de cada coração conforme a palavra do Senhor, conforme os seus mandamentos. E nós não devemos esquecer que o que o Senhor quer que nós façamos é que tenhamos amor em nosso coração e demonstramos amando os nossos irmãos, como Ele fala na sua palavra. Antes de ler, eu quero te convidar para nós fazermos uma oração, e depois dessa oração nós vamos falar um pouco a respeito da palavra de Deus. Amém? Ora comigo. Nessa oração tu pede ao Senhor para abençoar a tua casa, tua família, teus irmãos, nossos irmãos do mundo inteiro, toda a nação, todos os seres humanos da face da terra. E que Deus venha realizar o desejo de cada coração, conforme a vontade de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Teu é o reino, a glória, a força, o poder, a misericórdia e a compaixão. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Queremos te pedir, Senhor, por aqueles que vivem nas Cracolândia, aqueles que vivem nos presídios, nas facções, aqueles que estão nos hospitais gritando por socorro. Senhor, aonde estiver uma alma sedenta, que estiver com sede, mata a sede. Aonde estiver um deficiente visual, faz com que ele venha restaurar a sua visão e que todos venham ser abençoados pela graça e o teu poder e a tua misericórdia. Te agradecemos por tudo, nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do homem sanguinário, do homem violento. Nos livra de todo o mal, Senhor, que venha contra nós. É isso que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meu querido? Nós estamos aqui lendo na palavra do Senhor alguns versículos que se encontram na palavra do Senhor, que diz assim no versículo 15 do capítulo 24, que diz assim: quando, pois, vindes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Então, no lugar em que lhe que estão no lugar santo, quem lhe quer entrada. E então os que estiveres na Judeia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar
alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar seus vestes, suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naquele dia. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve até o princípio do mundo, até agora, nem tampouco haverá jamais. Aqui ele está nos orientando nesta parte em que foi lida, ele está nos orientando para que quando começar estas coisas a respeito de perseguição, como está escrito no capítulo 24, quando começar essas coisas em que está escrito na palavra do Senhor, que haverá um tempo que todos sofrerão perseguição, injúria, serão caçados como animais para ser abatido, porque o homem passou a desacreditar de Deus e acreditar mais na ciência em que eles estudaram e esquecerão o poder de Deus. Esquecerão que Deus é quem pode todas as coisas. Mas ele escreve que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E aqui ele está alertando e diz mais, que quando começar estas coisas, fujam. É como Jesus vem nos alertando e vem dizendo na sua palavra que é mister que aconteça todas essas coisas. É mister que aconteça todas essas coisas para que o justo se manifeste, ou será aquele que acredita fielmente que vai chegar este dia, ele sempre procura estar na presença do Senhor e sempre procura andar conforme a palavra do Senhor. E vai ser algo muito terrível. A perseguição ainda nem começou direito, mas já tem pessoas sendo perseguidas, já tem pessoas sendo proibidas de falar do nome do Senhor, já tem pessoas, irmãos, perdendo a vida porque morre, mas sempre está ali falando do grande amor de Deus e da sua misericórdia. Mas aqui já está nos alertando de tudo que vai acontecer. Nós vamos ser procurados que nem procura animal para ser abatido, porque falamos e continuaremos falando que Jesus Cristo é o único que pode salvar a humanidade. Ele é o único que pode ajudar e abençoar nós, seres humanos,
aqui na face da terra. Nós estamos vendo, cada dia que se passa, vai acontecendo coisas que nós mesmo nem acreditamos. E diz, e se naquele dia não for abreviados, nenhuma carne se salvará, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E ele diz mais aqui, que por isso que muitas das vezes nós começamos a falar, porque Jesus ainda insiste em nos deixar mais um dia para que nós venhamos nos arrepender daquilo que não fizemos para agradar ao Senhor. E ele está dizendo aqui que serão abreviados. Está sendo abreviado esses dias, porque mesmo em meio a toda dificuldade, mesmo em meio a tudo, ainda existe algum justo. Nós sabemos que a destruição de Sodoma sucedeu porque não existia nenhum justo ali em Sodoma. Os únicos que tinha justo era a família de Ló, mas não era daquela cidade. Eles não eram dali, de Sodoma. Eles tinham ido para levar a palavra do Senhor. Eles foram para lá para levar a palavra do Senhor, para mostrar para aquele povo e falar para eles que se eles não se arrependessem, o Senhor ia destruir a todos. E ele ainda indagou com Deus. Mas se tiver 100 justos, ele não destrói. E foi baixando, terminou, não tinha nenhum. Todos estavam corrompidos. E é o que nós vemos nos dias de hoje, cada vez mais se corrompendo, mais e mais e mais e mais. O homem não prega mais a palavra do Senhor como está escrito, quando ele diz ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ele manda e ordena que o verdadeiro evangelho seja pregado em todo mundo e a toda criatura. Mas hoje o que nós vemos é pregações escolhidas. Não existe mais uma pregação de conserto. Não existe mais uma pregação de arrependimento. E nós estamos vivendo os últimos dias. Esses últimos dias que Deus nos dá é para que nós venhamos ser mais vigilantes, para que nós venhamos permanecer avisando para todos que o dia da redenção se aproxima. É chegado o grande dia. Não sabemos o dia nem a hora, mas a qualquer momento pode acontecer. E estamos vendo os falsos profetas, os homens cheios de coisas para tirar o foco do adorador, tentando afastar aqueles que procuram agradar a Deus, eles ficam tentando afastar com as suas promessas mentirosas. Em vez de pregar que Cristo é o Salvador, em vez de falar para o mundo, arrepende-te,
porque o grande dia da redenção se aproxima. O grande dia em que Jesus Cristo vem buscar a sua igreja se aproxima. Por isso que no capítulo 3 de Mateus nós vemos João Batista desde aquela época já pregando para que o povo daquela época venha se consertar na presença de Deus. E hoje, nos dias de hoje, nós pregamos para o povo e dizemos para ele que Jesus está perto de vir buscar o seu povo, de vir buscar a sua igreja, mas nenhum quer dar o crédito merecido da palavra de Deus. Fica procurando o versículo que venha favorecer com bens materiais, com promessa de enriquecimento, e esquecendo que Jesus Cristo nunca prometeu isso. O que Ele quer é que nós venhamos se entregar a Ele de corpo e alma. Quando diz crer no Senhor Jesus Cristo, adorai o Senhor teu Deus de toda a tua força, então somente a Ele é que nós devemos adorar. Quando Ele fala, endireitai os caminhos do Senhor, preparai as suas veredas, é para que nós venhamos cada vez mais nos preparar. Cada vez mais nós venhamos estar preparados, porque nós não sabemos o dia nem a hora em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vem buscar o seu povo. Nós vemos também grandes exemplos, como o exemplo das 10 virgens, e muitos estão assumindo este lugar das virgens loucas, estão dormindo, não estão com as suas lamparinas cheias de azeite. Aí sucede que virá o noivo e encontrarão todos dormindo sem estar preparados. Por isso que quando João Batista aparece e diz: endireitai os caminhos do Senhor, preparai as suas veredas. Quando Jesus Cristo disse também para os seus discípulos: vigiai e orai. Ele nos previne, Ele nos manda estar preparado, porque a qualquer momento pode surgir algo e somente aqueles que estiver preparado irão ser levados até o Senhor. Como diz na palavra do Senhor, haverá choro, pranto, rigir de dente, muito ai e muito ui. Porque quando ele diz, buscai primeiro o reino do céu, ele não está mandando que você abandone suas obrigações, seus afazeres, suas responsabilidades e viva só de joelho orando, não. Mas primeiro, antes de qualquer coisa, agradece ao teu Criador pelo dia que amanheceu, por ter dormido e acordado saudável, ou mesmo às vezes com algum problema, mas acordou
está contemplando mais um milagre, que é mais um dia na presença do Senhor. Muitos buscam riqueza e fama e esquecem de correr contra o tempo para se chegar mais a Deus. Então, o que ele exige de nós é que nós venhamos amar muito sem esperar ser amado, ajudar sem esperar ser ajudado, acolher sem esperar ser acolhido. Quando ele fala na sua palavra, tive fome, me desse de comer, tive sede, me desse de beber, estive na prisão e me visitasse, estive doente e fosse me ver. Ele fala para nós nos dias de hoje que nós não podemos fechar os olhos para os necessitados e ficar fazendo de conta que está tudo bem, enquanto não está tudo bem. Precisa-se de pregar a real palavra do Senhor, mostrar para o mundo que só existe dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Quando se fala a morte, não é literalmente a morte da matéria, mas sim a morte do espírito, porque existe duas mortes. Existe a morte do espírito, que existe muitos que já morreram espiritualmente. Acha que está vivo, mas não está. Está vivo a matéria. É dessa morte que Jesus fala. Ele diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É dessa morte que Jesus está falando. E quando ele nos alerta, que ele diz, vigiai e orai. Então nós temos que estar vigilante. Nós temos que estar de atalaia, porque não sabemos o dia nem a hora em que Jesus Cristo vem buscar a sua igreja, como está escrito no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 36, que diz, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, nem o Filho, mas unicamente o Pai que está no céu. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Comia, portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Está do mesmo jeito ou pior. A gente avisa para as pessoas, endireitai os caminhos do Senhor, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, e o Senhor ordena que todos endireitem os caminhos do Senhor, endireitai as veredas. Os caminhos do Senhor é endireitar a nossa vida espiritualmente, buscar o Senhor mais e mais, enquanto se pode achar, porque haverá um dia em que nós procuraremos ouvir esta palavra e não encontrará mais. Mas aquele que perseverar até o fim, ouvindo, guardando e sendo regido pela palavra do Senhor, esse encontrará descanso para a tua alma. Somente Jesus Cristo, como ele diz, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não existe ninguém na terra que possa te salvar.
a não ser Jesus Cristo, a não ser Ele, com o seu poder dado por Deus, como está escrito, todo poder foi lhe dado nos céus e na terra. Então, aceita Jesus hoje e não deixa para amanhã, porque o dia de amanhã não te pertence. Aceita hoje. O dia de amanhã não pertence a ti e nem a mim. Crê no Senhor. Aceita Ele como teu Salvador. Hoje, nesse momento, para que os teus dias sejam prolongados na terra e o teu lugar garantido de descanso eterno para a tua alma. Tem muitos que podem até dizer, não, mas eu sou da parte de Deus, mas será que está englobado nesse versículo que diz, se me ama, guarda os meus mandamentos. Primeiro mandamento do Senhor, amará o Senhor teu Deus, de toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e depois amar o próximo como a ti mesmo. Difícil, está muito difícil nós ver o amor ao próximo. Muitos estão esquecendo que esse é o mandamento maior. Segundo mandamento. Primeiro, maior, amar ao Senhor teu Deus de toda a tua força. E o primeiro mandamento e o segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Amém, meus amados? Que Deus possa te abençoar. Guarda esse versículo contigo. Se me ama, guardarás, se me amares, guardarás os meus mandamentos. E você não vive só. E ele diz, mas eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Além dele pedir para nós guardar os mandamentos, ele ainda diz mais que você não está só. Você guardando os mandamentos do Senhor, você nunca vai estar só. Mas aqui está falando, guardarás os meus mandamentos. E o Senhor sempre vai estar contigo, vai estar com a tua família, mas nós estamos vendo que por a ciência se multiplicar, o amor de muitos está esfriando e estão voltando atrás, esquecendo da promessa do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Guarde sempre no seu coração João 14, versículo 6. Não escute outro Salvador, a não ser Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe, que o Espírito de Deus guarde você e toda a sua família, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.